Bem, vamos iniciar então mais uma aula sobre análise real. E antes de falar de uma forma mais detalhada sobre convergência e divergência de sequências, acho que é interessante nós falarmos sobre subsequências. Dada uma sequência x, que é xn com n pertencendo aos naturais, uma subsequência xn com n pertencendo a um certo conjunto dos naturais como linha, né? um n linha. Essa subsequência ela nada mais é do que a restrição da função a um subconjunto infinito n', que tem números x1, x2, n1, n2, até um certo nk de n. Ou seja, seja ela sequência ou subsequência, lembremos que sempre tem um conjunto infinito de elementos. Para ser sequência tem que ter um conjunto, o conjunto tem que ser infinito, certo? Só que no caso da subsequência, a gente vai trabalhar com alguns termos de uma certa sequência. Nós podemos, por exemplo, tomar apenas os termos de índice par. Então, numa sequência que tem termos A1, A2, A3, A4, A5, A6, eu posso tomar apenas os termos pares. Então, uma subsequência de AN seria uma sequência A2N, que seria a sequência dos múltiplos de 2, né? Cujos índices são múltiplos de 2. Bem, então nós temos aqui as formas de se representar uma subsequência. Podemos colocar como, se a sequência é xn com n pertencente aos naturais, então a subsequência é com n pertencente aos n', onde eu vou tomar onde eu não vou tomar todos os naturais, eu vou tomar infinitos números naturais, mas não todos. Posso colocar por extenso como n1, n2 até um certo nk. E tenho ainda essa forma aqui, que geralmente é uma forma muito apresentada, na verdade, né? No Elon, ela é muito apresentada, xnk com k pertencendo aos naturais. Então, temos aqui como exemplo a sequência de termo geral 1 sobre n. Eu estou trabalhando muito com ela nessas primeiras aulas, com a sequência 1 sobre n e com a sequência menos 1 elevado a n, porque elas são as sequências de mais fácil compreensão, né? Eu vejo dessa forma. Para início de assunto é bom trabalhar com coisas mais light, né? Com coisas mais fáceis de se entender, né? Com sequências onde a gente desenvolve uma intuição mais apurada, né? Depois a gente pode ir para exemplos mais difíceis. Mas eu posso tomar diversas subsequências, né? As infinitas subsequências de xn igual a 1 sobre n. Uma delas, por exemplo, é essa aqui. É a subsequência x2n, que é a sequência dos termos pares, né? Tomando apenas os termos pares, então nós temos aqui como o x2, perdão. Se nós colocarmos o 1 bem aqui, fica 2 vezes 1, que dá 2. Então eu tenho aqui o x2, que é 1 sobre 2. Depois eu posso colocar no lugar desse n o 2, então fica 2 vezes 2, que vai dar 4. Depois eu tenho o 3 aqui no lugar do n, então fica 2 vezes 3, que vai dar 6. Então aqui eu tenho o x6. Mais para cá o que nós temos é o x8, porque o n agora vai ser 4, então é 2 vezes 4, que vai dar 8. E aqui é o x2n. Ou seja, tomando sempre termos pares, né, nós temos essa subsequência aí de 1 sobre n. Olha, agora nós vamos tomar a subsequência cujos índices são ímpares. Então, no lugar desse n, nós vamos colocar os números naturais. Vamos começar com 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então, esse aqui nada mais é do que o nosso x1. 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4, menos 1 dá 3. Então, esse aqui é o x3. 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5. Então, aqui é o x5. 2 vezes 4 dá 8, menos 1, 7. Então, aqui é o meu x7. E aqui, termo geral, x2n menos 1. Então, são subsequências de 1 sobre n, né? Da sequência de termo geral 1 sobre n. Temos uma terceira subsequência, que é essa aqui, olha, é a x3n. Colocando o 1 bem aqui, agora eu vou pegar os termos cujo índice é múltiplo de 3. Então, n igual a 1 vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, aqui é o x3.
Depois vai entrar o 2 aqui, vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6. Entra o 3, vem aqui, 3 vezes 3 dá 9. Entra o 4, vem aqui, 3 vezes 4 vai dar 12. E aqui eu tenho o termo geral, né, que é x, 3n. Então veja que nós temos aí algumas subsequências de xn igual a 1 sobre n, certo? O detalhe é que tem inclusive um teorema que prova isso nos livros de análise. Se a sequência converge, toda subsequência sua também converge, e para o mesmo limite. Então vejamos, aqui, isso aqui nós sabemos que é convergente, né? Nós já vimos em aulas passadas que isso aí é convergente. E o limite desse 1 sobre n é zero. Nós já sabemos isso, né? Se essa sequência converge para zero, então toda subsequência sua vai convergir para zero. E isso é bem fácil de notar, porque em todas elas o n vai tender para infinito, né? Então vai acontecer a mesma coisa aqui, vai acontecer aqui e aqui também, né? Então todas elas tendem para zero. É uma outra forma de se escrever tende para um valor, né? x2n tende para zero. Também tende para zero. E aqui também tende para zero. E qualquer subsequência que você tomar, tende para zero. A gente pode até provar isso numa próxima aula, né? Que se uma sequência converge, então toda subsequência sua converge e converge para o mesmo valor. É importante que isso fique claro. Numa próxima aula a gente pode mostrar, mas por enquanto eu tomei esse exemplo e mostrei que isso acontece. Isso vai acontecer para toda a sequência, né? Se ela converge, a subsequência, qualquer que seja a subsequência sua, converge. Se eu adotasse x4n, x5n, x10n, todas elas convergem. Certo? Bem, agora tem esse outro exemplo aqui, que é o exemplo que é uma sequência n igual a... O termo geral é menos 1 elevado a n, né? São as potências de menos 1. Como nós vimos na aula passada, essa sequência é divergente. E uma coisa que eu não falei na aula passada e que é bom falar agora é o seguinte. É que, ou seja, o limite de menos 1 elevado a n, ele não existe, né? Nós vimos isso na aula passada. Ele não existe. Porque o limite de uma sequência, ele é único, né? Foi algo que eu não deixei claro, mas ele é verídico, né? Lembremos que essa sequência é aquela sequência onde nós temos menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1. Então o que acontece? Nós podemos produzir aqui duas subsequências, a sequência dos termos de índice par, e quando o n for par, lembre que isso aqui vai dar 1. Então aqui nós temos 1, 1, 1, 1, 1. A subsequência dos termos de índice par, ela é convergente, né? Se nós notarmos, isso aqui é convergente. Aqui é o nosso A2, menos 1 elevado a 2 dá 1. Menos 1 elevado a 4 também dá 1. Menos 1 elevado a 6 também dá 1. Menos 1 elevado a 8 dá 1. E menos 1 elevado a qualquer número par dá 1. Então, nós sabemos que aqui o A2n ele converge para 1. Ou se você preferir a notação de limite, não tem problema. Limite de A2n é igual a 1. É igual a 1. Certo? Ou seja, a sequência em si ela não converge, ela diverge, mas uma subsequência sua converge. O que não quer dizer que necessariamente a sequência como um todo vai convergir. Então o que é que nós temos? Quando a sequência converge, qualquer subsequência sua converge, como nós vimos no exemplo anterior. Mas o fato de uma sequência divergir não quer dizer que as suas subsequências todas elas divirjam. Por exemplo, nesse caso eu tomei uma subsequência de AN que converge. E essa que está aqui, ela também converge, porque olha só, é a sequência dos termos de índice ímpar. Nós sabemos que quando o n é ímpar, aqui vai dar menos 1. Se eu pego o menos 1 e elevo a 1, vai dar menos 1. Se eu pego o A1 e elevo, se eu pego o menos 1 e elevo a 3, vai dar menos 1. Se eu elevo a menos 5, vai dar menos 1. Se eu elevo a 7, vai dar menos 1. E se eu elevar a qualquer número ímpar, vai dar menos 1. Então eu posso dizer que o limite de A
2n menos 1, ele é... Deixa eu prender aqui, senão a gente não consegue. Então, o limite de a 2n menos 1 é o próprio menos 1. Digo ainda que a 2n menos 1 tende para menos 1. Certo? Ou seja, eu tenho que a n em si não converge, diverge. Mas duas subsequências suas convergem. Só que elas convergem para limites distintos. Repare que uma converge para 1, a outra converge para menos 1. Isso é uma forma de mostrar que uma certa sequência não converge. A gente vai ver isso mais à frente. Quando a gente fizer questões e tiver que mostrar que uma sequência diverge, uma forma de se mostrar que ela diverge é tomando duas subsequências e mostrando que essas subsequências convergem para limites distintos. Certo? Embora também haja a possibilidade de eu tomar duas subsequências de uma sequência divergente e elas podem convergir para o mesmo limite, mas isso não quer dizer que a sequência como um todo vai convergir. Por exemplo, se eu tomo a sequência de termo geral A2n, ela converge para 1. Se eu tomar a sequência A4n, ela também vai convergir para 1, porque se fosse A4n, todo múltiplo de 4 é par. Então, a sequência, para ficar mais claro, a sequência A4n, ela também converge para 1. A subsequência A2n converge para 1, a subsequência A4n converge para 1. Mas o fato de duas subsequências convergirem para um limite igual não quer dizer que a principal vá convergir para esse mesmo limite. Para eu mostrar que uma subsequência não converge, para eu mostrar que uma sequência não converge, uma das formas de fazer isso é mostrando duas subsequências distintas e que elas convergem para limites distintos. Eu consegui mostrar isso aqui, porque a sequência de índice par converge para 1, a sequência de índice ímpar converge para menos 1. E tem essa sequência A5n que não converge para lugar nenhum. Aqui eu posso colocar que o limite de A5n, ele não converge, ele não existe, Ele não existe. Se eu colocar 1 bem aqui, nós vamos ter A5 vezes 1, que vai dar 5. O A5, ou seja, o menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Menos 1 elevado a 10 dá 1, porque o 10 é par. Menos 1 elevado a 15 dá menos 1. Menos 1 elevado a 20 dá 1, porque o 20 é par. Para cá eu tenho A elevado a um certo 5 elevado a n menos 1. E esse próximo termo aqui é A5n. Certo? Então veja que eu posso ter duas subsequências convergindo para o mesmo limite, mas isso não significa que toda subsequência convirja para aquele limite. Então eu posso ter uma subsequência divergente, onde várias subsequências convergem para um limite, mas a sequência como um todo não. E posso ter... Ou seja, se eu mostrar que duas subsequências convergem para limites distintos, eu tenho a certeza de que a sequência em si não converge, ela diverge. Porque se ela convergisse, toda a subsequência dela convergiria para o mesmo lugar. Certo? Valeu!